Salve fiel corintiana, aqui é o canal Somos Timão. Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É bem simples, você que não é inscrito, é só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro das principais notícias que acontecem com o nosso Corinthians. É isso aí, rapaziada, quero falar das coisas do Corinthians para vocês. Agora é decisão de campeonato, atrás de decisão de campeonato, é decisão de Copa do Mundo, né? Atrás de decisão de Copa do Mundo, não tem agora chance nenhuma de dar bobeira, né? Nas competições que o Corinthians está disputando, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians disputa para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians joga só na segunda-feira, às 7 da noite, em Cuiabá, contra o Cuiabá, e ele já vai saber exatamente o que precisa para escapar da zona de rebaixamento. Ele já vai saber de todos os resultados da rodada. Mas o que precisa é uma vitória. O Corinthians precisa vencer o Cuiabá em Cuiabá para ter grandes chances de escapar da zona de rebaixamento e poder ultrapassar até 4 times na tabela de classificação, dependendo da combinação da rodada. Para se ter uma ideia de como vai ser difícil para o Corinthians daqui para frente, olha a semana do Corinthians. O Corinthians joga contra o Cuiabá em Cuiabá na segunda-feira, depois na quinta-feira pega o Racing em Avejaneda, Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana, semifinal da Copa Sul-Americana, e depois, na outra segunda-feira, joga contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, também pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é pressão em cima de pressão, e por falar em pressão, o técnico Ramon Dias está muito pressionado no cargo de técnico do Corinthians. Embora a diretoria do Corinthians diga que não vai mexer na comissão técnica, diga que o Ramon Dias está prestigiado, ele tem aproveitamento de apenas 46% dos pontos disputados nos 25 jogos à frente do Corinthians. Foram 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas até o momento. 46% de pontos ganhos é um aproveitamento muito baixo, né, de pontos do Corinthians, abaixo da média. E ele tem contrato até dia 31 de dezembro de 2025, até o ano que vem, portanto. Mas dificilmente essa dupla aí, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, vão ficar, dificilmente os dois vão ficar na comissão técnica para a próxima temporada. Devem permanecer até o final do ano, né? Independentemente do resultado na Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, porque a prioridade é mesmo o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não teria tempo para trazer outro técnico agora para comandar a equipe, faltando 8 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Então é claro que a direção do Corinthians vai prestigiar e vai fazer o discurso de que os dois estão prestigiados neste momento. Mas a pressão é muito forte. Se ele não conseguir resultados imediatos, se não conseguir fazer com que o Corinthians permaneça na primeira divisão do futebol brasileiro, e mais do que tudo, se ele não convencer a torcida que está desconfiada do técnico, né? A torcida está cada vez mais pressionando o treinador, aí dificilmente ele será o técnico para a próxima temporada. Para esse jogo contra o Cuiabá, o Corinthians terá novidades. Isso porque 2 jogadores estão suspensos. O José Martínez, volante. Aliás, a boa notícia para o torcedor corintiano é que o José Martínez, que saiu machucado na partida contra o Racing pela Copa Sul-Americana, ele não está com contusão, não foi diagnosticada uma contusão mais grave, né? Havia a preocupação que ele pudesse ter se machucado gravemente no tornozelo direito. Foi apenas uma pancada, ele já está recuperado e vai ficar à disposição na sequência do campeonato. Mas para esta partida contra o Cuiabá, ele não joga porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Assim como também não joga o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada, também não joga, tomou o 3º cartão amarelo. Vai ficar suspenso, portanto, o jogador do Corinthians. Aliás, a suspensão pelo 3º cartão amarelo do Yuri Alberto. Fica, portanto, a dúvida de quem o Corinthians vai escalar neste time para a partida contra o Cuiabá. No meio de campo, provavelmente a possibilidade do Alex Santana.
entrar nesse meio-campo do Corinthians. É uma das opções. O Alex Santana, que ficou fora cerca de 3 meses longe do futebol por causa de uma contusão, jogou contra o Racing no segundo tempo e deve aparecer como uma das novidades do time do Corinthians. Outra possibilidade é o Bidon, o Breno Bidon, entrar no meio de campo. Ou até mesmo o Ranielli, né? São as opções do técnico Ramon Dias para a posição de volante ali. Ele pode escalar tanto o Breno Bidon, quanto o Alex Santana, quanto também o Ranielli, são opções do técnico Ramon Dias. No ataque, para o lugar do Yuri Alberto, 2 possibilidades. O Thales Magno é uma das possibilidades, o Romero é outra possibilidade. O Thales Magno, recuperado de contusão, jogou contra o Flamengo, depois não foi opção na partida contra o Racing, né? E o Romero, que entrou contra o Racing, mas foi muito mal na partida. Dependendo, é claro, do esquema que ele vai utilizar. Ninguém sabe se ele vai utilizar o esquema com 3 volantes, se ele vai utilizar o esquema com 3 zagueiros, se ele vai utilizar o esquema com 3 atacantes. O Ramon Dias é sempre uma grande surpresa, né? É sempre um ponto de interrogação. Ele já utilizou tanto o esquema com 3 volantes, quanto com 3 atacantes, quanto com 3 zagueiros. Ele vive mudando, modificando o esquema, dependendo do adversário. Disse que ele é um técnico ofensivo, ele disse isso na última entrevista coletiva, que ele é um técnico ofensivo, que ele busca armar os times sempre para as vitórias, buscando um time ofensivo dentro de campo. Vamos ver, de repente, se ele vai montar o time com 3 atacantes. O Corinthians não tem funcionado nesse esquema com 3 atacantes. Uma informação que eu quero passar para vocês é o seguinte, a respeito do Memphis Depay. O Memphis Depay se declarou ao Corinthians, hein, nas redes sociais. O Memphis, esse está confirmado com certeza da partida contra o Cuiabá, né? O Memphis, que fez uma grande jogada na partida contra o Racing, já tem um gol com a camisa do Corinthians, um gol de falta contra o Atlético Paranaense, tem 3 assistências com a camisa do Corinthians, tem feito cada vez mais a diferença com a camisa do Timão dentro de campo. Ele disse que postou nas redes sociais o seguinte: sentimentos mistos sobre o resultado da noite passada, falando do resultado da partida contra o Racing. Eu devo admitir, é um privilégio jogar por esse clube e essa torcida. Vamos continuar lutando para levar o clube de volta para onde ele pertence. Portanto, uma declaração de amor aí do Memphis, que está bem fisicamente, né? Está muito bem fisicamente. Falta ainda um pouco de ritmo de jogo, mas ele certamente vai jogar contra o Cuiabá e é dele que o torcedor corintiano tem esperanças, né? Que ele faça a diferença com a camisa do Corinthians. É do Memphis Depay que pode surgir alguma coisa. Né? É o principal jogador do Corinthians, contratado para fazer a diferença e já tem feito a diferença dentro de campo. E tem tudo para se tornar ídolo do Corinthians em pouco tempo. Por falar em ídolo do Corinthians, o Neto, José Ferreira Neto, vai receber um busto no Parque São Jorge. Ele vai ser homenageado, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, principal protagonista do primeiro título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Corinthians em 1990. O ex-jogador, hoje apresentador de televisão, o Neto, vai ganhar um busto no Parque São Jorge. O busto, poucas pessoas têm esse privilégio de ter um busto no Parque São Jorge, né? O Neto tem 228 jogos disputados com a camisa do Corinthians. Marcou 80 gols pelo Corinthians e foi campeão brasileiro em 1990, um dos principais ídolos da história do Corinthians, um dos principais títulos da história do Corinthians, o título de 1990. Quem mais merecia ter um busto no Parque São Jorge? Deixe aqui o seu comentário no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal. É isso aí, rapaziada, inscreva-se no canal, é de graça. Você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Né? Veja lá se está marcado todas as notificações, para você ficar sabendo quando tem vídeo novo, para você ficar sabendo quando tem live nova, para você não perder nenhum detalhe aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, porque
Você tem vez, você tem voz. No canal do Cereto eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no X. E seja do clube de membros do canal, porque participando do clube de membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Cardo Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Coringão na segunda-feira contra o Cuiabá. É final de Copa do Mundo pro Corinthians. Na segunda-feira, né, o Corinthians enfrenta o Cuiabá, repito, fora de casa, e não vai contar com 2 jogadores importantes. O José Martínez e também o Yuri Alberto. São 2 jogadores importantes hoje para o Corinthians. O José Martínez, quando está 100% fisicamente, considero um grande jogador. Um jogador da posição que ajuda muito, tá? O José Martínez. Só que o José Martínez está na cara que o corpo dele não está correspondendo àquilo que a cabeça pede. Ele vem dessa liga aí nada competitiva, como eu disse, não está aguentando a sequência. Não está aguentando, está morto o José Martínez. Mas ele não vai jogar porque ele está suspenso, tá? Ele está suspenso, ele e o Yuri Alberto estão suspensos. Senão, né, ele talvez poderia até estar em campo, porque hoje ele realizou exames. Ele sofreu, né, um trauma, né, na perna direita, mas não foi constatada nenhuma lesão, então está livre. Vai ter uma semana aí para recuperar até o próximo jogo contra o Racing. Certamente será titular lá na Argentina, o José Martínez, tá? E agora, né, o Yuri Alberto, esse sim vai fazer muita falta porque vive um grande momento. O que faz o Corinthians sem esses 2 jogadores? Para mim é algo, né, simples. Alex Santana, que já foi testado no lugar do José Martínez, só que o Alex Santana jogando ali como segundo volante, tá? Na função hoje que é do Charles. O Charles fazendo a função de primeiro volante. É bom a gente deixar claro que o Charles é um meio-campista, ele não tem características de primeiro volante. Não é porque o cara é grande, é forte, tem força física, né? Que ele pode, né, muito bem ser primeiro volante. Ontem a gente viu que ele é fraco no posicionamento, né, nessa função de primeiro volante. Ele é fraco, não adianta. Ontem ficou ele e o Carrilho jogando ali, ele e o Carrilho jogando na posição. Então, o Charles de primeiro volante me preocupa. O Charles de segundo volante, pô, legal. O Alex Santana de segundo volante, legal. O Rian sofreu uma lesão muito grave. Só volta ano que vem, vai passar por cirurgia. Cara, a verdade é que o Corinthians não tem um volante hoje para ser o substituto do José Martínez, a não ser, né, que esse volante seja o Ranieri, tá? Ranieri, ex-Cuiabá, fazendo valer a lei do ex, né? O Pedro Neto está escrevendo aí. Só se for o Ranieri, o Tiringa também colocou o Ranieri, lá vai jogar o Ranieri. Então dá para jogar ele e o Alex Santana, se quiser descansar alguém. O Charles não está aguentando, acho que ele vai quebrar. Então acho que é bom deixar o Charles para o jogo de quinta. Só que o jogo contra o Cuiabá é um jogo de urgência, né? É um jogo de urgência. Então o Corinthians não pode cair, né, no Campeonato Brasileiro. A gente fica numa situação meio difícil. Na questão da volância, eu iria de Alex Santana, Carrilho, e aí fica a questão, né? Charles ou Ranieri. O Garro na armação da jogada, ou o Coronado, dá para dar um descanso para o Garro, até para colocar o Coronado para jogar. E lá na frente eu não tenho dúvidas. Lá na frente, o ataque tem que ser Memphis Depay e Thales Magno. O Thales Magno não jogou 1 minuto sequer contra o Racing. Então não faz sentido nenhum, tá? É que eu não coloquei, você falou que eu estou esquecendo o Lancheirinha, o Marcos Antônio. É que eu não coloquei ele de primeiro volante, porque eu acho que ele não vai bem nessa função, né? De primeiro volante não é a dele. Então não estou colocando ele como concorrente nessa posição. Agora, no ataque, cara, não faz sentido. Só me faltava o Romero ter jogado ali
quase uma partida inteira contra o Racing na quinta-feira, né? Aparecer como titular do lado do Memphis Depay. Aí, meu amigo, aí é muita panela, me desculpe, tá? Aí é muita panela. Então, para o jogo, tá? Deste sábado, para o jogo deste sábado, para o jogo desta segunda, para mim é Thales Magno e Memphis no ataque, tá? Romero não tem como falar e pronto, entendeu? Então dá para a gente, né, ter um Corinthians bem competitivo em Cuiabá, com Hugo Souza no gol, tá? Hugo Souza no gol, dá até para colocar o campinho, né? Vou colocar aí na tela. Eu acho que, né, na lateral direita não tem nem o que falar, o Fagner já foi titular, o Mateuzinho entrou no decorrer da partida e vai ser, né, o titular da posição, né? Não tem muito, né, o que falar em relação à lateral direita, tá? Tô até procurando aqui deixa eu até colocar o Thales Magno aqui no lugar do Yuri Alberto, que eu achei, tá? O Garro poderia dar uma descansadinha, né? E o Coronado jogar ali como meia, né? Que eu acho importante, tá? Coronado aqui na função de meia. Alex Santana, Charles Carrilho, Mateuzinho, o Kaká, ele deve descansar. Acho que ele deve descansar. Matheus Bidu na lateral esquerda, tá? Mais ou menos esse, né, o time do Corinthians para o jogo, tá? Para o jogo. O Kaká, o Kaká acho que não tá suspenso, hein, velho? Tá suspenso o Kaká também? Hein? O Kaká, de qualquer forma, ele vai descansar. O Kaká jogou essa partida e ele tem feito aí a alternância, né? Então o Félix Torres pode jogar aqui, apesar que outro dia ele meteu o Félix Torres na esquerda, né? Você me desagradou muito, tá? E o André Ramalho. Então, o Kaká não tá, eu acho que o Kaká não tá suspenso, tá, gente? É o Alex, o José Martínez e o Yuri, tá bom? Ou o Gustavo Henrique, né? É verdade, né? Ou o Gustavo Henrique também, tá? Que é o que eu prefiro, né? Entendeu? Tira aqui, ó, vai de Gustavo Henrique, né? E esse é o time do Corinthians. Quem sabe o Ranieri aí também sendo... Quem sabe o Ranieri aí sendo ressuscitado, né? Nessa partida. Ou 3 zagueiros, né? Ou 3 zagueiros também, como vocês estão pedindo. Não é verdade, o Kaká foi suspenso depois pelo STJD, né? Então, gente, esse é o time do Corinthians, que eu acredito que, né, pode pintar aí como time titular, né, para a partida diante, tá? Diante do... Tu acha que o Garro vai sair? Eu acho que ele poderia dar um descanso, tá? Isso aí não é informação. Essa escalação aí não é informação, né? Essa escalação é um time que eu colocaria em campo. Já assim, é um pouco do time que eu colocaria em campo, tá? E um pouco a cabeça também do Ramon Dias. Então é mais ou menos o time que eu acho que ele vai entrar para essa partida. Vocês estão perguntando aí sobre o Caio Gordão, não falou nada sobre o quadro clínico do José Martins. O quadro clínico dele, cara, eu já informei, coloquei até no meu, né, no meu Twitter, tá? E coloquei lá no meu Twitter. Corinthians, inclusive, né, divulgou isso em relação ao quadro clínico dele. Ele sofreu um trauma, né, no tornozelo direito durante o jogo contra o Racing, tá? Realizou exames e não teve nenhuma lesão constatada. Então, não tem lesão constatada, ele, né, vai ficar à disposição aí do técnico, tá? Vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Racing na próxima quinta-feira e fica de fora, tá? Fica de fora por suspensão, né? No jogo contra o Cuiabá
pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Logo, logo tem mais notícia do Corinthians.